cinéfilos, lamentavelmente nosso querido Aleph está adoentado, mas com toda certeza vamos registrar, marcar a presença dele para um próximo programa. Acho que em setembro a gente conversa com ele. E aí fica para nós aquele alerta, né? Às vezes a gente tem que ter sempre o Coringa na manga e ter mais alguém para poder participar. A falha foi nossa e devemos ter convidado mais um outro. Temos um outro convidado na manga. Mas tudo bem, estamos tentando levar aqui na medida do possível, pegar essa franquia do Missão Impossível. E também aproveitar o gancho aqui para vocês, estreou na quinta-feira exatamente o filme do Mega Tubarão com Jason Statham. Jason Statham fazendo o filme, né? O que eu posso dizer? Bom, eu não vi o filme ainda, mas alguns críticos, alguns sites especializados têm tecido comentários positivos com relação ao filme. Que o filme é uma galhofa, é um filme B com orçamento altíssimo. O orçamento do filme girou em torno de mais de 150 milhões de dólares. E não se espera muito em termos de rentabilidade da primeira semana, porque normalmente acontece, o filme é lançado no fim de semana e aí você tem os valores de arrecadação do final de semana. Se for um valor estratosférico, evidentemente o filme vai agradar o público e a crítica, né? Se tiver um valor mediano, 50 milhões de dólares está na média. Então o que acontece é isso. A previsão da própria distribuidora é que o filme no fim de semana nos Estados Unidos chegue a faturar só 20 milhões de dólares. É a expectativa. Mas, segundo informações que a gente observou, em alguns pontos do Brasil e também nos 4 cantos do mundo, tem sido positiva a receptividade com relação ao filme Mega Tubarão. E a gente está ansioso para assistir. Assim, eu acho que o Tubarão, boa parte de vocês deve ter assistido. Se não viram na época do lançamento, nos anos 70, mas deve ter assistido posteriormente Tubarão de Steven Spielberg, né? E que, nossa, olha, vou falar uma coisa pra vocês, é de meter medo. O filme Tubarão de Spielberg, naquela época em que ele foi lançado, e ainda hoje, você assistindo, é um filme impactante demais até. Eu passei um bom tempo com medo de ir pra praia. Você viu Tubarão, Mel? Vi Tubarão, vi outros de Tubarão também. E o mais recente com temática de Tubarão foi Águas Rasas. Sim, Águas Rasas, que é um outro filme fantástico. Um dos melhores filmes. Sim, baixa um pouquinho, por favor. Miranda, tu assistiu esse filme Tubarão? Tubarão, aquele Tubarão do cinema. O primeiro, sim. O que é que você achou do primeiro filme? Foi assim, Miranda tá pra ali. início de filme, né? Deus do Miranda, tá comentando aqui. Foi interessante, né? Porque ninguém tinha tido aquela ideia ainda e tal. Tanto é que até hoje eu fiquei com trauma de entrar em praia. Então somos dois. Somos dois. Ali, vem logo aquela música do tum. Aí, meu amigo, não, mas foi bacana. Só que depois fizeram outros e perderam a linha. É verdade. O primeiro foi mais. Não sei porque foi o primeiro. E eu vou. Não, realmente. Mas tem outros aí que começaram a fazer. Tubarão de 3 cabeças que eu vi agora há pouco. Não, e Tubarão na areia? Tubarão na areia, tubarão de areia, olha, não, complicado. Mas eu tava pensando esses dias em relação justamente à questão de Tubarão. E o Spielberg, minha gente, se vocês prestarem bem atenção, ele foi, como é que eu posso dizer, ele foi o cara que previne as coisas, né? Ele foi, como é que chama? O cara que previne as coisas, que prevê as coisas. Vidente. Ele foi evidente. Por que eu estou dizendo isso? Porque, lamentavelmente, nossa costa brasileira está infestada de tubarões, né? Você vê, tivemos vários ataques de alguns anos para cá. Esse ano já tivemos, acho que 2 ou 3 ataques em Recife, lá em Boa Viagem. Então, o próprio Spielberg foi, né? Como é que se disse a palavra? Ele foi vidente. Ele previu essa questão dos tubarões invadindo as enseadas, as costas marítimas, né? Então, eu acho nesse aspecto. Então, assim, as expectativas com relação... E como disse o Miranda, a proporção que foram fazendo filmes de Tubarão avacalhou tudo. Perderam o fio da meada, perderam o foco, perderam... O segundo é meia boca, do terceiro em diante já não teve mais graça nenhuma. Acho que eles perderam muito nesse aspecto, ficou a desejar. Mas aí vem, né? Como eu falei, teve tubarão na areia, teve tubarão no gelo, um monte de tubarões que sem sombra de dúvida. Mas esse Mega Tubarão aparentemente promete ser uma das grandes... Olha, é um filme de diversão, é diversão pipoca para você assistir e ver os absurdos daqueles megalodontes, tubarão que viveu há mais de 150 milhões de anos atrás. Então tá aí, né? É aguardar para conferir. O filme já tá em cartaz aqui em Caruaru também. A gente vai ver se assiste hoje. E com certeza vamos fazer um comentário na semana que vem, nem seja um breve comentário sobre esse filme, né? Suas expectativas para esse filme, Mary? São positivas.
Já ia falar no microfone. Eu tô vendo. Eu gostei do trailer. Acho que. E o visual também. E eu tô ansiosa pra ver o Mega Tubarão realmente. Que seja um Mega mesmo. É, Mega ele é, né? Vamos ver aí, tá virando aqui a câmera uma vez. Simbora. Que esse Mega não vive, né? Não parece dizer Ah, boa, boa, boa. Mega. De volta com o Clube do Filme, para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Clube do Filme tem oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações ligue 3721-4749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Para interagir conosco, como é que faz, Melry? Para interagir, tem a live do Facebook, Rádio Cultura do Nordeste, tem também o WhatsApp 981091130 e os telefones 3721, 3722, 3723 1130. O José Guilherme Lira, ele faz uma pergunta aqui pelo Facebook da Cultura. Ele já houve algum programa dos filmes baseados nos livros de Ernest Hemingway? Não. Você já fez algum programa? Não. Ernest Hemingway, não. Ainda não. Se ele puder citar alguns filmes que ele tenha sido baseado em alguma obra dele, eu agradeceria, que eu agora não lembro realmente, a memória não me vem à tona, mas acredito que não, sobre Ernest Hemingway ainda não. Mas é uma boa pedida, né? Quem é o ouvinte? José Guilherme Lira. Ok, e José Guilherme, se você tiver conhecimento das obras dele e Do quiser filme, participar... né? Sim, tanto das obras, se ele citou a obra do Ernest Hemingway, ele está falando de obras ou... Dos filmes baseados nos livros de Ernest. Ah, tá. Não, nós ainda não fizemos, com certeza não fizemos ainda não. E se você for fã dele, tá aí já uma sugestão para falarmos com relação a esse quesito. Fica aqui aberto aí a ideia de você, se tiver interesse em conversar sobre esse aspecto aqui com a gente, tá feito o convite para você participar conosco aqui. Tá certo? Combinado? Fique à vontade para interagir conosco aí e dar sugestões. Eu só pediria a você que, se você pudesse, como é o nome dele? José Guilherme Lira. Guilherme, eu só peço a você, Guilherme, que por favor, cite algum filme aí baseado na obra desse grande escritor, tá certo? Para a gente possa situar, de repente, possa ser que a gente tenha feito algum comentário, mas muito sutil. Mas sobre os filmes baseados na obra dele, acredito que especificamente não. Oi. Não, os que eu lembro a gente fez, até foi justamente o pessoal que veio falar sobre as literaturas adaptadas. Uhum. A gente já falou sobre isso, mas dele eu também não lembro não. Não, eu acredito que não. Eu acho que nem no período que a gente começou aqui, deixa eu só dar uma olhada aqui nesse sentido, para poder conferir a questão do que foi feito nessas adaptações. Mas continuando ainda falando sobre Missão Impossível, né? A gente estava falando sobre o segundo filme, onde, como nós dissemos, custou 125 milhões de dólares o custo dele, e teve uma receita de mais de 540 milhões de dólares no mundo todo, e realmente foi uma das maiores receitas da franquia propriamente dita, né? Porque ele vai entrar agora no comentário do terceiro filme. Olha, e aquilo que a gente estava falando, só melhora cada vez mais. Terceiro filme, você lembra, Mel? Lembro, é justamente o terceiro filme, em que ele praticamente está um pouco afastado, né, isso, e está querendo levar uma vida normal, junto com a mulher que ele escolhe para casar. Sim. Só que quando surge uma missão, né, que ele recebe aquele avisozinho que supostamente teria uma missão para ele, aí ele vai atrás, ele não consegue deixar uma missão para trás, ele foi fundo. Aqui você tem justamente isso. Eu acho que nesse terceiro filme eles já tentam humanizar um pouco mais o Ethan Hunt. Ele sai de um quesito de um super agente secreto, né, de um espião, e passa a tentar, como você disse, ter uma vida praticamente normal. E aí introduz justamente a futura esposa dele, que eu achei que eles fizeram um casal muito bonito em termos de cinematografia. Ficou bem legal a presença dessa atriz que interpreta a futura e quase ex-esposa dele, né? Michelle Monaghan, que faz o papel da Júlia. Ela está muito bem, ela tem um rosto tão angelical e casou legal justamente com o personagem. E mais curioso é isso, é porque você tem um ex-agente, né, que está, entre aspas, aposentado, e que não fala a verdade para ela, né? Exatamente, até porque ele não pode pôr a vida dela em risco. Exatamente. E, infelizmente, né, por conta de um descontrole dele, alguém acaba pronunciando o nome dele e o grupo que
que é Você justamente tá onde? Que eu agora me perdi no seu pensamento. o aí, na terceiro sua- filme é o que fala sobre o pé de coelho. Onde tem sim. aquela amiga dele que ele treina e ela acaba morrendo logo de início porque ela foi enviada para uma Sim. missão Uhum. e ela acaba sendo de certa forma assassinada, né? Porque eles não implantam uma bomba explosiva Isso. na cabeça Uhum. dela. Uhum. Aí ele parte em busca para desvendar o porquê do desaparecimento dela, porque ela foi sequestrada. Uhum. Quando ele a encontra, o que acontece é que ela acaba morrendo nas mãos deles. E foi ele que treinou ela e enviou ela para campo de batalha. Então, Aham. de certa forma, ele se sente responsável a vingar a morte da gente que morreu. Sim, sim. E paralelo a isso, os amigos dele dizem que ele não case, não case, não case. E ele acaba casando em segredo. Uhum. E nisso aí, claro, ele é avisado que ele não pode, porque senão, se alguém descobrir que ele é casado, vai fazer algum mal para a mulher dele, no caso a Júlia, né? Isso foi interpretado pela Michelle. Uhum. E isso aí tem uma cena que é justamente quando ele descobre tudo que está por trás daquela trama toda. Ele tem um descontrole que ele tenta torturar o cara lá e ele não diz o nome dele. Só que aí, quando ele se excede um pouco e perde o controle, aí tem o amigo dele que, para controlá-lo, diz: então, você não é assim. Aí o outro descobre, né? E vai atrás da mulher dele. Uhum. Aqui você tem, eu acredito que de toda a franquia, pelo menos do ponto de vista meu, a gente tem entre aspas, um dos piores vilões que eu acredito que já tenha enfrentado. Que é interpretado magistralmente pelo Philip Seymour Hoffman, esse ator que ganhou o Oscar, ele interpreta, se não me engano, nossa, eu vou esquecer agora o nome do filme que ele ganhou o Oscar de melhor ator. Não vou lembrar não, depois eu lembro. É um ator gordinho, né, loiro, mas o cara tem uma interpretação fantástica, ele é um ator camaleão. O ator camaleão, eu sempre comento isso aqui, é aquele ator que tem a capacidade realmente de dar ao personagem as características do personagem. Ele interpreta o personagem em um filme, em outro filme é outro personagem totalmente diferente. Então você não vê o ator, não é ele, você vê o personagem. Então o Philip Seymour Hoffman tem essa capacidade. Ele era um ator, lamentavelmente suicidou-se, né? Acho que teve uns 3 ou 5 anos aproximadamente que ele cometeu suicídio. Mas é um ator de um talento nato. Ele realmente, tanto na parte de drama, como na parte de ser do vilão. E aqui ele faz um vilão que você tem ódio do cara. É de dar ódio no cara. A primeira cena do filme, somente é a cena que a Mary citou aqui. Tá o Ethan Hunt amarrado, de frente dele tá a sua esposa amordaçada e amarrada também. E ele fica: cadê o pé de coelho? Onde está o pé de coelho? Se você não contar, tem 10 segundos, eu vou matá-la. E ele termina matando e mata mesmo. Dá um pipoco. E a surpresa para o espectador. A primeira cena é tão impactante que o espectador fica: caramba, a mulher morreu, ele matou a esposa do cara. Até chegar no finalmente e você vê o que realmente aconteceu, é de tirar o fôlego. Então, por isso que eu falei, aqui você tem o quê? Você tem um espião, um cara que era perito na arte de espionagem, um cara que se arriscava, um cara que não tinha sentimentos, porque ele não podia ter sentimentos, podia ter envolvimento com ninguém, para poder cumprir suas missões, né? E aí o fator principal e crucial é o envolvimento, que atrapalha toda a missão dele. E aí, quando você falou, a cena em que eles estão presos, ele consegue capturar o vilão, novamente utilizando máscara. Justamente. Vê a máscara aqui de novo? Teve a máscara e dessa vez botaram uma certa dificuldade para que essa máscara funcionasse, né? Isso naquela cena onde ele sequestra o vilão. Uhum. E depois disso aí eles conseguem fazer com que o vilão se dê por morto. Claro que o vilão já premedita tudo, e é um homem também, um vilão à frente do tempo e já analisa todas as coisas. Sim. E quando É um cara poderosíssimo, justamente quando ele é torturado, ele aceita a tortura numa boa. Uma boa, exatamente. Numa boa, ele tá torturado a ponto de ser morto e ele Tá só nem quer aí. saber. Ele só quer saber o nome do Ethan para Uhum. descobrir de que forma ele vai se vingar. Exatamente. E é porque, como você bem disse, ele estava sempre um passo à frente. Mesmo ele tendo sido capturado, ele sabia que ia ser solto. Ele tinha certeza, tanto é que na hora que ele está justamente no avião, né, que é quando acontece essa cena em que o Ethan faz a tortura nele, ele abre o compartimento do avião e literalmente joga ele, né, que ele está amarrado numa cadeira, ele debruça ele, quase que fica dependurado na abertura do avião lá, e é quando o seu companheiro fala: não, Ethan, você não é assim, Ethan, e aí fala o nome dele. E o mais interessante é que quando o Ethan levanta ele e joga ele no chão do avião,
Aí ele para, aí olha pra ele, Ethan, você aí fala uma coisa aí, pronuncia o nome dele, né? Dizendo, agora eu sei que você é. Você tá ferrado, velho. E aí realmente acontece. Eles chegam justamente na cidade, e quando chegam na cidade que está transportando ele no carro, acontece exatamente o quê? Acontece justamente a perseguição por parte dos capangas que ele havia contratado para ser solto, e ele termina fugindo realmente. E aí o coitado do Ethan Hunt fica desesperado. Por quê? Porque ele sabe que ele vai encontrar a sua esposa, né? E ela é enfermeira, se não falar a memória. Ela é enfermeira. É enfermeira. E, oi, diga. Enfermeira, e que ela aparece também nesse sexto filme agora, né? Isso com o mesmo papel de enfermeira. Ela tem uma participação bem... já no finalzinho, mais importante também. É verdade. E aí você tem justamente... É quando o próprio Ethan percebe a delicadeza da situação. E aqui, nesse caso aqui, você tem aí, eu esqueci de falar sobre da direção, que é do J.J. Abrams. J.J. Abrams fez um trabalho excepcional com a trilogia de Star Wars não, Edson, Star Trek, um trabalho excepcional de revitalização da franquia, trabalhou muito bem nesse aspecto, dirigiu alguns seriados de TV também com grande sucesso. J.J. Abrams também dirigiu, acho que foi o episódio 8 ou foi o 7 de Star Wars, ele também tem a pegada dele, também tem a mão dele nessa produção. Então é um cara que sabe dirigir boas cenas de ações, boas cenas de ação, é um cara que sabe dirigir tanto no aspecto também da tensão e do drama também, é um cara muito experiente. E mais uma vez aqui você tem a participação do próprio Tom Cruise na produção, como eu falei, ele está em todos os filmes da franquia, ele trabalha como produtor. E aqui o roteiro também é do próprio J.J. Abrams, que faz sempre isso. Uma característica do J.J. Abrams é ele deixar sempre uma cena forte na abertura dos seus filmes. E aquela cena faz uma referência lá no final, seja uma cena em flashback. Isso aconteceu em Star Trek, no primeiro Star Trek, ele faz essa mesma junção de uma cena forte, impactante do começo do filme, que é um flashback, e que lá no meio pro final do filme você sabe a relevância que tem aquela primeira cena do filme como um todo, para o todo do filme. Então ele tem muito disso, ele tem muito dessa pegada. E ele sabe conduzir muito bem uma trama, ele sabe muito bem amarrar todas as pontas soltas dentro da própria caracterização que o roteiro exige, né? Você ia falar alguma coisa, meu? Diga. Não, nesse filme aqui, é onde ele coloca o personagem do Lawrence Fishburne em uma situação que a gente imagina que ele é o cara que é o traidor. Mais uma reviravolta muito interessante. Uma reviravolta, e a todo tempo você fica imaginando, primeiramente quando ele consegue dizer da gravação da gente que foi morta, e depois por algumas atitudes do próprio personagem. E no final aí você vê, né, isso aqui, tudo que os outros amigos dele fizeram para que ele fosse solto, justamente faz parte do plano para que ele encontre o pé de coelho. E aí você tem justamente esse aspecto. E o desfecho do filme é extraordinário. A briga que eles têm no final dele com o próprio Owen Davian, que é o personagem vivido por Philip Seymour Hoffman, é espetacular. E mais espetacular ainda é que ele consegue implantar no cérebro de Ethan Hunt o mesmo explosivo que ele havia implantado no começo do filme na cabeça da agente que havia se treinado por ele, né? Que ela termina morrendo porque o explosivo é detonado. E aí tem a luta contra o tempo, porque para você evitar que o explosivo seja detonado, você tem que provocar E isso é que é legal, porque ele está lutando com o seu oponente e está exatamente com uma bomba que vai explodir dentro da sua cabeça, e ao mesmo tempo as dores são muito fortes, ele fica com uma dor de cabeça tremenda, que é um dos efeitos que é provocado pela... Opa, desculpa, bati aqui no objeto aqui embaixo da mesa. Que é justamente algo que vai sendo... que são as consequências até chegar o momento da explosão da cápsula que é implantada, o explosivo que é implantado na cabeça. E aí o personagem fica tendo uma luta tremenda para superar a própria dor que ele está sentindo e poder lutar contra o seu oponente. Tem um ponto que eles estão brigando, que a dor é tão grande na cabeça dele que ele segura a cabeça e fica dando porrada com o cara com o cotovelo. É muito engraçado, cara. E nessa mesma situação, explicar toda aquela situação para a mulher dele, né? Exatamente. Porque ela não sabe que ele é um agente. Exatamente. É quando ele descobre que ela realmente não morreu, né? Que ele usou uma dublê de corpo, usou uma outra... Aliás, ele usou uma personagem que ele cita até no começo do filme.
que ela está presente, aí ele até faz a mente, sabe quem é ela, fulana de tal. Eu sei que ele fala para Ethan Hunt, o personagem de Tom Cruise, que ela era aquela que ela foi traidora, traiu alguma coisa assim. Era alguém que ele tinha utilizado e que ele colocou a bendita máscara de novo, né? Colocou a máscara na moça, a máscara que era somente o rosto. Utilizada da forma maligna, né? Exatamente. E aí você tem o quê? Como eu falei, o Tom Cruise tem pouco tempo para explicar à esposa que ele... Não, ele fala assim, depois eu explico tudo para você, mas agora o importante é que você tem que... ele tem que provocar uma parada cardíaca nele próprio. E ele diz, olha, pega aqui a arma, ele ensina ela em alguns segundos como usar um revólver, uma pistola semiautomática. Ó. Você puxa aqui o peito, engatilha aqui, travou aqui, destravou aqui, aponte e atire. E aí ele dá um choque, tem uma parada cardíaca, desmaia, e ela fica com a arma em punho, olhando pro lado do outro. E aí vem os oponentes, né? E o mais engraçado é isso. Pense numa mulher de uma mira boa, Miranda. A mulher que nunca tinha pego uma arma e sai matando todo mundo. O José Guilherme Lira, ele respondeu aqui, boa tarde mais uma vez. Aí as literaturas do Ernesto foi O Velho e o Mar, Adeus às Armas, Os Assassinos, Uma Aventura na Martínica e também e agora Brilha o Sol, Por Quem os Sinos Dobram. Isso, eu acho que Por Quem os Sinos Dobram foi um dos filmes que foram adaptados para cinema de grande sucesso por parte da crítica e do público. Foi um dos grandes sucesso dele. Eu acho que uns romances que foram adaptados e que foram muito bem em termos de bilheteria e de crítica também. Realmente vale a pena se falar sobre essas obras dele que foram adaptadas. E se você quiser, meu querido Guilherme, está feito o convite para você vir para cá, já que você é fã do Ernest Hemingway, falar sobre as obras dele e ao mesmo tempo a gente faz o comparativo, a dinâmica comparativa em relação aos filmes que foram adaptados. E eu acredito que o Guilherme deve ter assistido alguns filmes que foram adaptados da obra dele, com certeza, né? Então, tá feito o convite, você topa, você não topa, sim ou não, você tem até o final do programa para nos dar a sua resposta. Tá certo, Guilherme? Gostaria de ter você aqui para discutir sobre Ernest Hemingway, esse grande escritor que foi condecorado aí com o Nobel da Literatura em 1954, ganhou também o prêmio Pulitzer de ficção em 53. Enfim, realmente foi um grande escritor que marcou época e as suas obras eternizaram-se aí para todos nós que gostamos de literatura. Pois não, Melri? Não, tô esperando você terminar. Pronto, beleza então. Esse terceiro filme tem essa característica aqui, você tem novamente a participação de quase todo o elenco do primeiro filme, salvo a presença do Lawrence Fishburne, que faz o papel do chefão, aliás, do chefe do Ethan Hunt, né? O curioso também é que em cada filme você tem um diretor diferente da CIA. Por quê? Porque você tem diversas, como é que eu posso dizer? Você tem diversas estações, você tem diversos departamentos da CIA que são espalhados em alguns países. Então, quando determinado país, em alguns estados, quando aquele estado precisa de uma ajuda recorrente e de repente não tem a própria equipe de campo está muito ocupada, ou a missão realmente é impossível, aí quando eles contratam sempre a equipe do Ethan Hunt para que eles assumam aquela missão, que é uma missão praticamente possível. Por isso que os outros agentes não podem fazê-la, só a equipe dele que pode fazer. Então você tem diversos departamentos da CIA que chamam, por isso que porque muita gente estava perguntando, mas por que acontece? Todo filme você tem um diretor da CIA diferenciado. É só por conta disso, porque como são diversos departamentos espalhados por todo o mundo, ou especificamente Estados Unidos, você tem em Ohio, você tem em Idaho, você tem em Langley. Então cada departamento às vezes precisa de uma missão que é impossível, então chamam a equipe que é composta, liderada pelo Ethan Hunt. Por isso que há essa mudança. Salvo acho que no quinto e no sexto filme, que permaneceu o mesmo diretor, porque tinha a ver a sequência, havia uma necessidade da sequência ser mantida, porque uma história dependia da outra. Se para a memória que é... Meu Deus, quando é aquele ator? Depois eu lembro. Depois eu lembro, estou devendo muita coisa que eu não estou lembrando aqui agora não. Mas que é o diretor da CIA, que ele repete a sua participação no quinto e no sexto filme. Ele permanece porque as histórias estão ligadas. Então, como eu falei, esse filme teve um orçamento de 150 milhões de dólares e como receita faturou apenas 397 milhões de dólares no mundo todo. Então, foi uma bilheteria muito inferior ao segundo filme. Foi o segundo filme realmente, até agora, está sendo considerado o filme de maior lucratividade de toda a franquia, né? A gente teve o primeiro filme, que teve um orçamento de 30 milhões e que faturou aí a bagatela de mais de 450 milhões de dólares no mundo todo. Então a franquia realmente é uma franquia de sucesso.
Repito, apesar do segundo filme, mas por que o filme foi tão bem de bilheteria? Por conta desse apelo da ação exagerada, da pegada da direção do próprio John Woo. Aí você pode perguntar, mas então por que é que não repetiram a dose com o John Woo no terceiro filme? Por quê? Porque houve essa mudança. Exatamente por isso, porque não ficou condizente com a temática do que é a Missão Impossível, que é um filme de espionagem, que é um filme que tem mais uma pegada de suspense, muito mais do que a própria ação. Embora que a ação é a consequência do próprio filme por si só, né? Nesse terceiro filme, qual melhor cena você destacaria? Caraca, boa pergunta. A melhor cena do terceiro filme... Caramba, velho. Você agora me pegou, literalmente. Eu acho que a melhor cena, pra mim, que me lembra muito, é a cena que ele tá. A cena final, que ele tá brigando com o seu oponente, que tá brigando com o. Deixa eu falar aqui o nome do. Com Owen Davian. Pra mim é a cena que me marcou, exatamente por conta da circunstância que ele se encontra. Né? E ele tem que lutar contra o tempo por dois motivos. Pra tentar se livrar da bomba que está na sua cabeça e para poder salvar a sua própria amada. Né? Ele não sabia o que fazer. Então a situação é simples, mas ao mesmo tempo é delicada por conta do que ele está passando. E para você? Pra mim fica na cena onde o Owen, o vilão, ele foi libertado novamente. Tem aquela explosão. E aí você vê muita explosão, muito tiro. Na ponte, né? Na hora que está na ponte. E justamente. Que são Eu abordados. acho que aquela cena ficou bem feita pra mim. Sim, é justamente outra cena icônica que você tem novamente aqui. E lembrando, gente, em todos os filmes da franquia, o Tom Cruise não foi só em Missão Impossível que ele não usa dublê, não. Todos os filmes de ação, ele nunca usou dublê, nunca. Ele sempre prefere se arriscar. Então, no primeiro filme, ele foi que fez a cena dele ficar dependurado. No segundo filme, é ele que está pilotando a moto, é ele que está fazendo todas aquelas peripécias. O cara é maluco de pedra. Nesse terceiro filme, justamente nessa cena da ponte, onde tem até uma abertura que é quando os explosivos destroem parte da ponte, né? Então eles fizeram, logicamente, que ali é uma reconstrução, mas o Tom Cruise fez questão de fazer a cena em que ele pula de um lado para outro, aquele buraco enorme, né? E logicamente que ele termina ficando dependurado e termina conseguindo passar para o outro lado. Então ele realmente é um cara louco, nesse filme faz dessas coisas. Sem falar que tá correndo de novo, né? Tá correndo de novo. O José Guilherme Lira, ele respondeu aqui, já assisti alguns filmes, né, isso, sobre o exército. Obrigado pelo convite, mas ele não vai topar o nosso convite. Então você vem com o espectador, pelo menos, né, para comentar um pouco aqui A gente marca um dia, claro. para falar, né, sobre os filmes e também as literaturas. Tá anotado aqui, e viu, convida ele para ele, mesmo que ele não participe ao vivo, mas ele fica aqui nos estúdios. Exatamente, nos ouve com sua presença aqui, lógico, dando algumas pitadas, que é importante também ouvir um pouco da sua opinião. Mas está marcado aqui, está agendado aqui, a gente vai anotar aqui para reservar o período, o mês que a gente pode abordar a temática. Poderá ser até em setembro, né? Quem sabe? Vamos observar. Diga, Bela. Não, isso mesmo. E lembrando aos ouvintes que ainda dá tempo, né? Interaja com a gente pelo WhatsApp, pelo Facebook e também pelos telefones. Tem o telefone do WhatsApp, é 98109-130 e os telefones normais são 3721, 3722, 3723 e 130. Deixe seu recado, sua pergunta ou seu comentário. Maravilha! Interaja conosco, é sempre um prazer estar recebendo você aqui, suas opiniões, suas críticas, suas sugestões para as pautas do nosso programa Clube do Filme, beleza? Mirandão, bora pro intervalo, a gente volta já com mais Clube do Filme. Não saia daí. O Clube. Vocês têm uma memória da bexiga lista para decorar filme? Eu não tenho, não. Cenas, tem. Agora Edson. Tu conversa com ela aí, coisa aí, depois. Ela se vira assim, filme de 4 horas. A memória de Edson é tanta que, assim, às vezes você tá fazendo assim. Mas eu acho que é porque Edson deve ter. Não é de hoje, né, Edson? que tu Não, assiste? exatamente. Então, assim, pra ele já. Já tô acostumado. Não é questão de acostumado, Edson. É o seguinte, é que tu é. Como é que se diz? É uma palavra que ele fala. É lá que você vai dizer. Não, O Miranda tá me escrachando vive aqui. para o cinema. Não é bem assim, mas é o seguinte, é que ele é. Vê O lá cérebro que você dele vai já dizer. está registrado, para ele já consegue captar aquilo ali, entrou, não sai mais assim. Ele está focado naquilo ali, é uma coisa só. Então, para ele é mais fácil, ele conseguir, ele tem uma habilidade para isso. Tem. Obrigado, Meu Miranda. amigo. Você é um amor, Miranda. Miranda é um amor. Olha, a única cena que eu assisto, que eu tenho um susto mal da minha vida, foi na época de Viagem ao Fundo do Mar. Eita, Apareceu pode do lado do monstro que vem nos corredores lá, que é Eita, era um monstro, parecia uma planta. Puta merda. E bem feito que era, né? Era um filme,
agora um monstro todo assim. Aí o que me dava medo era aquele corredor do submarino. Submarino. Aí os caras entravam ali assim, eu ficava pequeno. Eu ficava. A gente sabia que vinha alguma coisa, mas o susto é verdade. Porque antigamente a gente não tinha aquela coisa de você assistir filme. Assim, hoje, o que é que estragou esse filme de hoje? As cenas de erro, né, os bastidores, é o que acabou com o filme. Porque até então você, Tom Cruise aí, o cara vai tomar a cena. Aquela cena que falou que ele fica pendurado com a pedra. Aí o cara, será que ele mesmo tá ali, bicho? É o próprio cara, é o cara. Já não, tem mais facilidade de diálogo. Pois não, senhora, pois não. Certo. Minha querida, você tem um telefone, meu amigo? Não. Olha, amigo, vê só. Nós temos um telefone todo mundo aqui, só que o pessoal da recepção, a menina que tem lá, a Gina lá, ela já foi embora, acho que tá com uma meia hora. É a única pessoa que tem. Viu? Mas era urgente, é. Pronto, amanhã pela manhã, tem um rapaz que tá aqui, que eu tenho certeza que ele sabe decorar. Eu pio mesmo sei, na minha cabeça. Eu tô aqui há 23 anos, não decorei o telefone dele. Miranda. Viu? Pronto. Tá certo. Pronto. Tá certo então. Pois não então. Tá bom, querido? Abraço, viu? Obrigado. O telefone tá aqui, eu sei. Eu disse 3720067. Isso é muito fácil. O resto passava, rapaz. Ela ligava pra ele e enchia o saco dele. Aí ele liga pra mim, Que ele deu, mas... Olha as tretas, olha as tretas. É verdade. Depois até que dar uma verificada aqui nos filmes que foram adaptados. Aí, Edson, voltando no assunto de filme, aquele Tubarão erro. Tubarão, o primeiro filme prendeu a gente porque a gente ficou. Mas o segundo ele já perdeu o pique, já foi pensando nela de cabeça. Sim. Igual o filme Piranhas. O primeiro, né? Foi criado no laboratório, sabe, que conseguiu vazar, lembra do rio, beleza. Aí apareceu as piranhas. Voadoras que voaram. Voadoras, cara, não quer vir no metal. Pera aí, meu Deus. Foi de Anaconda, meu irmão. Anaconda Tem um amigo, uma cobra que o cara caiu de cima da. Pegou o cara, foi do cara ioiô. Não. Fez do cara ioiô, Eu Nilson. tava aqui na época que eu vi que o cara tava falando. Eles estavam fazendo um filme de Anaconda, tal, mas realmente pegaram uma cobra de verdade, colocaram uma microcâmera na cabeça dela, né? Ela sai fazendo todo o percurso e tal. Você vê que tem algumas cenas realmente. Foi uma cobra que pegaram ela, colocaram na câmera, tá? Você sabe. A turma assistiu o primeiro filme, o suspense aqui prende o cara. Eu assisti em casa com as pernas estavam no sofá, porque eu não tinha nada. Mas o veio o segundo, o terceiro tinha um que fizeram o computador, que ela fica. Não, meu, pelo amor de Deus. Eu acho que eles brincam por aí. Eu acho que sobrou algum dinheirinho, vamos gastar com isso aqui. Só pode ser, cara. Né? Tem aquele filme lá que começou tão bem, que era Os Deuses, que eu falei a tu, que eles estão na época Deus do Egito. Legal, beleza, tá? Aí de repente eles saem da terra, vai pro espaço e lá tem arma de laser, tem não sei o quê. É Guerra nas Estrelas, não, peraí. Aí, porra, Vamos que vamos, O né? tema é isso, né? Que tudo é possível. Pronto, agora tem uma coisa que eu vou dizer a você, que até hoje a gente sabe que, acho que vocês vão concordar, eu não concordar. Mas um filme perdido no espaço, não, aquele que tem Terra de Gigantes. Incrível, rapaz, né? Você via as criaturas com umas plantas, tal, umas coisas, o cara ficava perto e tal, o cachorro ficava farejando bem pertinho. Era bem feito, era bem feito. Os recursos eram mínimos. Mas mesmo assim, você assiste hoje, é impressionante. Você fica... É impressionante. Cara, era mas bem hoje, feito. cara, os recursos que tem. Eu tava assistindo o filme um tempo, quando eu olhei, tinha uma parte que era pessoa de carne, outra era... não sabia distinguir quem era quem. Olha. Aí o cara tá valendo. Olha, melhor que o Jetson, que eu prefiro a 30 anos pra raça minha que tinha elevador na espacial, o Jetson. Jetson, sim. Era.
De volta com o Clube do Filme. Para quem gosta de cinema, esse é o seu programa. Clube do Filme tem oferecimento da cultura inglesa, a única com garantia de aprendizagem. Mais informações, ligue 37214749. E Centerplex Cinemas, se tem sessão, tem diversão no Caruaru Shopping. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp 981091130 e também pelo Facebook da Cultura. E já aproveitando a oportunidade, mandar um abraço para Marcos Lima, que está acompanhando a gente pelo Facebook. César Luz Bezerro, já falei, e o José Sérgio. Beleza, só para deixar os nossos ouvintes aqui na expectativa, né, do assunto, que seria, a gente iríamos receber a participação, contar com a participação do nosso querido Aleph Robson, mas infelizmente ele não pôde estar conosco, que está um pouco adoentado, desde ontem que ele disse que não está se sentindo muito bem, aconteceu um mal-estar súbito, e ele não pôde estar aqui conosco. Por isso que nós estamos justamente comentando sobre a franquia Missão Impossível, tá certo? E vamos reagendar com a Aleph. Hoje tem um bate-papo sobre a Netflix e seu grande acervo sobre games. Foi interessante o bate-papo. Fica aqui o nosso querido Barbosa. Ah, vou escutar lá. Mas só porque ele não está aqui, não deixa de escutar não, viu, Barbosa? Na verdade, Barbosa devia participar, principalmente dos programas de game. Pois é. E sem falar que Barbosa tem um conhecimento enorme sobre filmes e séries, principalmente as séries. Barbosa assiste cada série que eu queria ter tempo também, Barbosa. Então, Barbosa... Tá dizendo que tu não tem que fazer não, Barbosa. Não, Barbosa tem que fazer, só que a questão é que ele sabe administrar o tempo dele melhor. Sei. Boa saída. Para acompanhar. Meu amigo Mirandão, joga aí a vinheta, por favor. Sessão abraços. Aquela vinhetazinha para mandar os abraços aqui do povo. Sessão abraços. Melanie, seus abraços vão para quem? Mandar um abraço para toda a minha família, Edson. Mandar um abraço para Roninho Vanderlei, lá de Garanhuns, Patrícia também, Jorge Naldo lá de Alagoas. E daqui para os meus conhecidos, para os ouvintes da cultura, para não esquecer nenhum, nem isso. E em especial a Paulo Nailson e toda a sua equipe. Beleza e tal, nossos abraços vão para grande Hugo lá da Nutriaves, diz que não perde o programa. Então eu vou convidar você também para participar aqui com a gente do nosso bate-papo, ele também que é parceiro aqui da Rádio Cultura. Grande Ricardo Perrier, jornalista que vive a perreia do juízo, né? Aperreava, né? Porque eu estou sem WhatsApp, que eu fui assaltado semana passada, então ele não me aperreou mais. Mas que eu fico convidando ele direto e ele nunca vem para cá, esse cabra de peia. Forte abraço para você, Perrier. Quem mais? Grande Danilo da Potiste, também nosso Ivandro Ibraga estará conosco no final deste mês, não é isso, meu? A gente vai dar... vamos concluir o nosso comentário sobre Quentin Tarantino, né? Isso. Faltaram 3 filmes do Tarantino para a gente concluir, no caso, sobre toda a produção que o Tarantino fez, e mais alguns detalhes sobre a sua vida sua participação como ator e também como coprodutor em outras produções. Grande abraço para Elifas Júnior, esse grande cantor, amigão da gente também, parceiro também aqui da cultura, sempre que ele pode estar ouvindo a gente. Gabriel do Animatuto, grande Ranieri também, forte abraço. Cristina e Thiago também da Tom Diego. A Cristina Villanova e o grande Clodoaldo, seu esposo, que não perde o programa de jeito algum. Nosso querido Paulo Magrini também. Marceli, grande Marceli, ele que é o CEO do Centerplex Cinemas. E a equipe do Centerplex, a Maria, o Alan, grande Felipe, tá certo? O que mais? O pessoal todo do Centerplex Cinemas que estão sempre dando uma... Assim, o Diego, né? Grande Diego também está sempre conosco, nos atendendo com toda a cordialidade, uma equipe fantástica. Nosso amigão Carlos Maciel, nosso querido parceiraço Manuel Júnior. Cadê você por aqui, Manuel? Tá devendo a visita, Manuel Júnior? Tá devendo sim. O grande Rafael também, lá da Epic Play, a Thaís também, o Douglas, que é irmão do nosso querido Diego Douglas, que está lá nos Estados Unidos. Edson, sempre que eu posso, ele está lá em Miami Beach, olha só, lugarzinho feio ele tá, Miami Beach, lugarzinho feio. Edson, sempre que eu posso, daqui de Miami, estou escutando e repassando para o pessoal que gosta de cinema. Obrigado, grande Diego, forte abraço para você também, meu irmãozinho. Deixa eu ver quem mais aqui, um forte abraço também para o pessoal do hashtag Açaí, a Vaneide também. O pessoal está sempre conectado, plugado conosco. Grande Edivaldo Santos, que teve recentemente, né, ele foi convidado para participar da comissão jogadora do 11º Festival de Cinema e Triunfo, né? Forte abraço para você, querido Edivaldo. Não esquece do Jucinei também. Calma, eu ia falar, estava aqui, né? E também, né? A Jucinei de Santos, grande Marcos Butini também, sempre plugado, conectado conosco. E toda essa equipe maravilhosa que também acompanha aqui
pela internet, né? Esse pessoal grande, Adriano Ferreira também, forte abraço pra você, meu querido. E dando continuidade à missão. Assim, o Otaviano estava perguntando a questão se, como nós falamos no começo do filme, no começo do filme foi ótimo, no começo do programa, está estreando o filme Mega Tubarão. Estreou na última quinta-feira, que tem Jason Statham fazendo o papel aí de um oceanógrafo que está no laboratório, né, no fundo do mar, as profundezas bem profundas do oceano, e termina dando de cara com o Megalodonte, que é um tubarão pré-histórico que viveu aqui na Terra há 150 milhões de anos atrás. Como ele ressuscita, a gente vai saber quando ver o filme. E aí, o Otávio estava perguntando, eu estava conversando com o Miranda nos intervalos comerciais, a respeito somente do filme de Tubarão, né? Assim, o primeiro filme foi espetacular, nos anos 70, Spielberg lançou para o mundo todo e deixou todo mundo com medo de ir para a praia para tomar banho de mar. Eu e Nildo fomos uma dessas filmes, né, Miranda? Nossa Senhora, o filme foi realmente assustador e eu repito sempre, Spielberg é um grande diretor, ele sabe dirigir de tudo, suspense, a drama, a comédia, enfim, o cara é muito bom. E com o Tubarão, ele literalmente, eu digo uma coisa para vocês, dessas franquias de tubarões que apareceram, eu acho que, tirando o filme que a Mary gosta muito também, que a gente tem vontade de assistir, que é Água Rasa, né? Fantástico. Tem outro filme também que foi muito criticado positivamente, a crítica elogiou bastante, que é Perigo Alguma Coisa, não lembro agora, que tem até não vou lembrar o nome da atriz, mas deixa eu falar, ela é até cantora também. Mandy Moore participando desse filme, que é duas meninas que vão, elas entram na gaiola, né, aquelas gaiolas submarinas, e entram no mar para ver os tubarões de perto. E aí terminam arrebentando o cabo, como sempre, já ficam à mercê dos tubarões e está acabando o oxigênio, elas têm um tempo limitado. Ou elas têm duas opções, ou morre afogada ou vão tentar nadar para poder chegar lá em cima, na superfície, só que o mar está infestado de tubarões. Então, o que é que elas vão fazer? E a crítica elogiou muitos filmes. Então, tirando esses dois filmes e o próprio Tubarão do Spielberg, o restante é tudo, né, meia boca, né, Miranda? O segundo Tubarão, que não teve a direção do Spielberg da franquia original, não é muito bom. O terceiro dia, então, se fala. Já fizeram até filmes com tubarões na areia, e nós já comentamos sobre esses filmes aqui também. Mas, enfim, então, as expectativas que a gente está tendo, pelo menos o que nós lemos em relação à crítica, foi muito positivo, porque o filme é um filme de versão pipoca. Primeiro que o tubarão é gigantesco, são mais de 30 metros de comprimento, pesa parece que não sei quantas toneladas, então é um tubarão absurdo, né? E esse tubarão está no dia de hoje por aqui. Segundo informações também, ele é baseado em alguns fatos reais. Não que o tubarão tenha aparecido, gente, não é isso. Mas disseram que foi encontrado algum fóssil em uma enseada próximo da China, próximo do mar da China, nas imediações dos mares da China, dessa espécie de megalodonte. Foram encontrados alguns resquícios, alguns fragmentos de fósseis do megalodonte. Então, em consequência dessa descoberta, resolveram fazer o filme Megalodonte. E aquele que eu estava comentando também com o Miranda, na realidade é um filme com um orçamento grandioso, 150 milhões de dólares, mas é considerado um filme B. Por quê? Porque é um filme que tem que ser levado na gozação, tem que ser levado na brincadeira. Mary está ansiosa para ver o filme, né, Mary? Eu estou. Confesso a você. Eu também, Estou com o rápido lá em cima. Pela própria direção, né? É um filme, não se leve a sério, é um filme para não se levar a sério. Com certeza. Gostei do trailer, gostei da propaganda e principalmente daquele pôster, né? Do cartaz? Sim. Exatamente. Aliás, saíram vários cartazes do filme, né? Cada um mais interessante que o outro. E tem um display lá no Centerplex, que é justamente aqui, um nadador tentando ir para a superfície, aí atrás dele vem um tubarão, né, o tamanho normal, e depois, atrás do tubarão pequeno, quer dizer, aparentemente pequenininho, vem um megalodonte com a bocarra enorme, aberta e engolindo todos eles. Quer dizer, realmente o tubarão veio com exagero e tudo, né? Já fizeram outras produções de menor porte, referente a megalodonte. Até o Miranda citou o tubarão de 3 cabeças, não foi, Miranda? De 3 cabeças. O tubarão, tem um monte. Você colocar na internet filme de tubarão, você vai encontrar para mais de 50 a 100 filmes com essa temática. Claro, cada um pior do que o outro, com certeza, né? Agora, o que me surpreendeu é de repente você ter uma produção, um orçamento alto, quer queira ou não, um orçamento alto, e ter sido lançado somente para cinema, né? E a gente vai ter a oportunidade de conferir isso. Repito, os sites especializados, quem assistiu, gostou. E um detalhe, lamentavelmente aqui em Caruaru não tem nenhuma sala IMAX,
que a tela é gigantesca, que são 30 metros por 60, o tamanho da tela do IMAX. Você entendeu? O tamanho da Que era sala. uma das coisas que você estava comentando hoje em off, né? Nossa, eu queria assistir esse filme numa sala assim. Exatamente. Então a imersão nesse filme, para quem assistiu em outras capitais, Recife tem a sala IMAX, disse que é extraordinário, porque você tem toda a sensação de estar dentro do próprio filme, e se for em 3D, maior ainda é a sensação. Mas enfim, aí vai se contentar com 2D mesmo, né? Vamos se contentar com 2D mesmo. Fazer o quê, né? Fazer o quê? Não que não seja em 3D, mas a gente vai se contentar em assistir. Então tá aí, nossas expectativas estão altas, né? Repito, não é um filme para se levar a sério. Não é um filme, é um filme de comédia, não. Não é que seja um filme de comédia, é um filme exagerado. É um filme de um orçamento milionário e que eu espero que ele faça, com certeza ele vai fazer ele vai ter uma boa aceitação, porque é para diversão, é diversão pipoca, literalmente falando. Porque um tubarão daquele tamanho, se ele existiu, vou te falar uma coisa, viu? Coitado de quem viveu nessa época. E foi literalmente engolido por ele. Não é verdade? É verdade. Mais alguma coisa, Mary? Vamos lá, continuando com Vamos lá. Missão Impossível, Missão 4, Impossível agora 4, Protocolo Fantasma. Pois é. Ufa! Esse filme aí, a gente vê o Missão Impossível, né? Isso sendo fechado. E praticamente os envolvidos, eles estão sendo acusados de fazerem parte de um plano terrorista internacional. E nesse filme, o Ethan Hunt, ele vai tentar limpar o nome da organização junto com sua equipe. Uhum. Olha, gente, eu confesso a vocês que pra mim, o Edson, esses 3 últimos filmes são sensacionais. Grande direção, aqui deixa eu dar uma pisada aqui na direção. Brad Bird, exatamente. O Brad Bird tem uma direção fantástica, ele tem uma pegada, ele une todos os elementos que você espera de um bom filme de ação, um bom filme de suspense, um bom drama, sem falar em algumas pitadas de bom humor. Tudo isso em doses homeopáticas e muito bem amarradas. Tudo acontece no momento certo, na hora certa, nada fica perdido. Você aparentemente se perde com relação a algumas pontas soltas, não. Lá é só dar mais um pouco de tempo e aquela situação XYZ, que aparentemente não estaria sendo, não haveria como se conectar, termina sendo conectada. Então, tudo para mim, né, uma opinião muito minha mesmo, para mim esses 3 últimos filmes têm toda essa apoteose, tudo funciona perfeitamente bem. Elenco, direção, atuações dispensa mais comentários. Aqui a gente tem a presença do Jeremy Renner interpretando um outro agente, né? E é quando o Protocolo Fantasma é lançado e ele termina sendo... E o mais interessante disso é que o personagem dele tem um peso muito grande na própria vida do Ethan Hunt. Justamente, e ele faz parte, no final você descobre, né, que o personagem do Jeremy Renner, ele faz parte de um plano que praticamente ele foi usado para encobrir a morte da esposa do Ethan. Isso, exatamente. Então, querendo ou não, sempre tem aquele conflito entre os dois, porque ele está certo que fez parte querendo ou não, do assassinato da esposa dele. Ele tem essa culpa. Ele tem essa culpa e não pode dizer para ele. Exato, porque ele foi encarregado de vigiar o casal. E em dado momento acontece uma falha, como sempre, e ela termina sendo morta. Aparentemente. Só que ele não sabe que era uma armação, ou seja, era um plano do próprio Ethan Hunt de fazer com que ela fosse dada como morta por conta de quê? Do que aconteceu no filme anterior. Ele já havia passado aquele trauma de um vilão ter descoberto e quase ter matado a sua esposa. Então ele, bom, o que é que eu posso fazer agora? Agora sabe que eu estou casado e matar a minha mulher. E ele resolve armar, aparentemente, a morte dela, né? E é interessante isso, porque você percebe que é uma tensão por parte dele, do personagem de Jeremy Renner, e ele trabalhou muito bem isso, eu achei legal foi isso, porque a gente não sabe o que é, mas ele consegue transparecer pra gente que há alguma coisa no ar. No olhar, na sutileza de um gesto. Ele está de parabéns porque o personagem dele tem um peso significativo, emocionalmente muito profundo, muito grande em termos de narrativa, em termos de presença. Então era necessário ele estar ali, os motivos que levam a ele estar ali, e estar justamente com a pessoa que ele se sentiu culpado por algo que ele, de um certo modo, fez e que realmente não aconteceu. Essa trama tem essa pegada emocional, tem essa pegada dramática, e isso é que é bacana nesse filme, até chegar às vezes de fato, quando então, bicho, deixa pra lá, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Esse negócio no finalzinho. Tudo numa boa, velho, não tem esse negócio não.
Quer dizer, ele consegue até que enfim se desligar, entre aspas, da responsabilidade, entre aspas, assim, de assumir a questão do casamento, né? E ao mesmo tempo manter o casamento. Porque quer queira ou não, ele fica sempre olhando para ela, vez que ele aparece em um lugarzinho aqui, fica olhando ela de um outro lado da ponte, enfim, sempre dá um jeitinho de estar presente na vida dela, está tomando conta dela. E esse filme tem essa pegada aqui, porque tem essa questão do ataque terrorista no Kremlin. Olha, esse filme é recheado de cenas que são literalmente inesquecíveis, são cenas marcantes. Aí você me fez a pergunta, eu devolvo para você essa pergunta. Cenas que marcaram você esse filme? Aquela Uma, duas, cena 3. onde ele vai escalar todo aquele prédio de vidro. Que é justamente, né, a equipe dele traça todo o plano, tal, e ele é o escolhido, né, só ele pode fazer em aquilo. Dubai, né? Vai lá em Em Dubai. Dubai, só ele pode escalar aquilo ali, junto com aquele maquinário, você escalar um prédio daquela altura. Uma luva que prega, que segura você, e uma tá com defeito. E uma tá com defeito e ele fazer tudo aquilo ali só com uma mão, né? Exatamente. Então, eu acho assim, desde o início da cena até quando ele retorna novamente para dentro do prédio, você fica com o coração na mão, né? Sim, E sem dúvida, eles ainda com direito ainda a dar uns sustinhos no espectador para que ele vai cair daí agora. E, logicamente, o ouvinte sabe muito bem disso, né? Lá em Dubai, onde ele fez essa cena, que é no prédio Burj Khalifa, e ele realmente fez a cena, um dos prédios mais, acho que é o prédio mais alto lá de Dubai, e ele fez a cena, lógico, que estava com toda a parafernália de segurança e tal, mas você tem que levar em consideração o seguinte, o vento naquela altura é muito forte, e segundo informações que a gente colheu, em alguns momentos, por conta do excesso de vento, eles tiveram que suspender as gravações com riscos de vida do próprio ator. Então ele, não, eu vou fazer isso, não, Chris, não vamos não, porque o vento está muito forte aqui, e ele mesmo assim tentou se pendurar lá de fora, e o vento era muito forte, ele se balançou, ele sofreu algumas pancadas nas laterais do edifício, porque realmente estava ventando muito forte. Além da altura, o vento estava muito... Sem falar nas diversas vezes em que teve tempestade de areia, que lá isso é com muita frequência. Enquanto a gente tem aqui tempestade de chuva, lá é tempestade de areia. Então muitas das vezes o próprio Ethan Hunt, E o tem uma personagem, cena dessa, né, a perseguição. Com a perseguição, e também tem uma tempestade de areia. Sim, né? sim, Você sim. consegue ver uma dessas cenas. Exatamente. Então, que é uma cena real. Na verdade, eles aproveitaram, estava inserida, né? A cena estava no roteiro, mas eles iam, vamos fazer artificialmente? Não, se der certo e a gente tiver a oportunidade de filmar na realidade, seria até melhor. E foi o que eles conseguiram fazer, logicamente, com todos os cuidados necessários para que não houvesse nenhum incidente, seja com Tom Cruise ou com os atores que participaram dessa cena. Mas essa cena do lado de fora do prédio é realmente muito marcante e é sensacional também. Tem essa cena, a perseguição, como você bem disse, na Tempestade de Areia, aquela cena final também dele brigando com o vilão no elevador de garagem, também é muito bacana. Você tem diversos carros também novamente no edifício, garagem, onde os carros são colocados e são o edifício de garagem, ele se movimenta, né? Ele vai mudando de posição para abrir mais espaços e outros carros serem colocados. Ele sobe numa rampa, a rampa é móvel, então a rampa se levanta para dar espaço a outro, para abrir espaço para mais um carro. E assim vai. A maneira que ele vai ajustando, os carros vão sendo sempre alinhados um em cima do outro, mas em plataformas diferenciadas um dos outros. É bem interessante. E é outra cena também, onde o próprio Tom Cruise também se machucou de verdade. Ele também sofreu uma pequena torção e mesmo assim continuou fazendo a cena por conta própria, né? O filme foi de 2011, teve a direção do Brad Bird, a produção aqui do J.J. Abrams está nessa produção, o Tom Cruise também participa na produção. Olha, uma curiosidade que para mim é algo extraordinário. Pelo que a gente pode perceber, os filmes dessa franquia nunca ultrapassaram o orçamento de 200 milhões de dólares, nunca chegaram a esse valor. Sempre era 150, 145, 130, 80 milhões no primeiro filme. E esse aqui não foi diferente. Esse custou 145 milhões de dólares e faturou no mundo todo mais de 690 milhões de dólares, quase 1 bilhão. Então, é como eu falei, o filme tem um fôlego incrível. A franquia é de um sucesso indiscutível, né, Mary? E partindo para a Missão Impossível 5, né, porque a gente já está em cima da hora. Sim. Vamos falar que, mais uma vez, o agente, o Ethan Hunt,
ele e a sua equipe, ele preza muito por essa equipe, com razão, vai enfrentar uma das missões mais difíceis, que é erradicar o sindicato, uma organização secreta internacional de assassinos profissionais que está determinada a destruir a IMF. Então, aí, nesse filme aí você já vê uma pegada mais complexa, porque tem toda uma trama envolvida. A melhor cena, para mim, além daquelas cenas de perseguição com os veículos, quem não lembra da cena onde ele se pendurou no avião? É justamente uma das primeiras cenas. Exatamente. Outra cena louca, maluca do Tom Cruise, que quis fazer esse som, estava no roteiro, eu faço em cima do... E aqui vem sobre o que eu falei no bloco anterior, com relação à mudança dos diretores da CIA. Aqui você tem o Alec Baldwin, que faz o papel de um dos diretores da CIA, que é o, deixa eu falar aqui, William Brandt. Ele trabalha tanto nesse quinto filme como no sexto filme ele retorna fazendo o papel do mesmo diretor, né? E aí, vou contar que você vai ser não spoiler. Conta porque é spoiler e é uma das coisas mais difíceis de aceitar no sexto filme. No sexto filme é justamente um acontecimento que o Alec Baldwin está envolvido. É verdade. Então aqui E se que, apresenta. como você já falou, é a continuação, né? Aí, mais uma vez, a organização do sindicato dos assassinos profissionais, ele está presente no sexto filme. É uma continuação muito bem feita. E principalmente, quando, já no sexto filme, já estou falando do sexto filme, gente, é quando eles retomam com o vilão. Sim. Então, foi espetacular. O detalhe também, vale salientar que aqui você tem a presença da equipe anterior, o Ving Rhames também está aqui, de volta como o Luther Stickel. Aqui também está o Sean Ferris como o Solomon Lane. Quem mais? O Simon Pegg retorna como Benji Dunn. E, logicamente, a surpresa é você ter de novo o personagem de Jeremy Renner participando do filme como William Brandt. É tudo isso e muito mais para você curtir, beleza? Simbora, né, Bela? Já estamos sendo invadidos aqui, já E estamos só sendo... ressaltar aqui que eu fiquei apaixonada pela personagem da Rebecca Ferguson. Sim, é a misteriosa... Um destaque tanto para a atriz como para a personagem que ela faz, toda empoderada e mostra toda a sua força. Sem dúvida. E repete essa dose justamente no quinto filme, aliás, no sexto filme também. Parabéns aí a toda a equipe do Missão Impossível, que vale a pena você conferir. Simbora, vem aí Nelisvaldo Lopes comandando mais um sabadaço cultural e toda a sua trupe. Hoje até meia-noite, é isso? Que só até meia-noite hoje? Meia-noite e 20. Vai! Vamos embora? Vamos embora, é só agradecer a todos os ouvintes que participaram, a Nildo aqui na técnica e não esquecendo o Feliz Dia dos Pais a todos os pais, tanto da cultura como do mundo. E já dar as boas-vindas a Nelisvaldo, que hoje chegou pontual para tirar a foto oficial. Não vai ter foto. Se você tiver sentido até o próximo sábado, se Deus quiser. Falou, o próximo sábado especial é o Elvis Presley, hein? Em memória. Vai ter muita gente boa aqui conosco, beleza? Mirandão, obrigado, Márcio, grande do Miranda. Sem você não tem programa. Pra todo mundo forte, vem aí ele, que já está ali com seu chapéu coco, né? Com coco na cabeça. Nelisvaldo Alves com Sábado Cultural. Vai, só um longo, é o free desenho pra você.